Queria saber como que ia achar a moda nisso. Entendeu? Achar moda? Exemplo, a moda naquele. Porque tem vários valores diferentes, eu não sei se. E a mediana também, se você tomar e dar perto de 1 milhão, é como que eu achar a mediana? Seria Tá, a deixa eu só abrir metade? aqui abrir o arquivo que eu já falo. Tá. Obrigado. De nada. Entendi. Você está falando aqui na primeira atividade, né, Túlio? Que são intervalos, né? Então, é o seguinte, ó. Nessa primeira atividade aí... Segunda. Oi? Eu tava me referindo à segunda. Segunda, desculpa, tá, segunda. Então, a moda é o valor que mais se repete, certo? Se não tem valor que se repete, não tem moda, entendeu? Ah, entendi. Tá, Túlio? Isso aqui é bem fácil, né? Porque não vai ter valores que se repetem aqui, né, em si, né? Entendeu? Mas E a moda, a mediana, como eu falei para vocês na aula passada, sem tomar o cuidado de colocar aqui na tela, né? Vocês... Vou colocar em hall, né? Isso, eu ia falar isso. Aqui, ó. Essas são as informações que vocês têm do gráfico, né? Pera, Então, professor, vocês... eu não tô vendo falar. a tela. Calma aí, acho que eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem dois nomes aí meu aí. Clica no que está aparecendo a apresentação. Foi, tá já. Agora? Beleza. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui referente ao do Brasil, certo? Que é a linha vermelha aqui, né? Então, eu tenho que pegar todos esses dados aqui e colocar em rol, ou seja, do menor para o maior. Aí sim você vai localizar a mediana. Entendeu? Acho que eu entendi. Eu não tava sacando, mas eu acho que eu entendi. Obrigado. Então, o pessoal erra muito na questão da mediana nisso, entendeu? O pessoal não coloca em rol e aí acaba encontrando o valor errado da mediana, entendeu? Tá? Entendi. Tá bom? Obrigado. Alguém mais, gente, quer perguntar? Aproveitando aí o gancho aí, nessa primeira atividade, perceba que eu não pedi, por exemplo, para vocês calcularem moda, mediana. Por quê? Porque aqui está envolvendo intervalos, tá vendo aqui, ó? Coisa que a gente não viu nas aulas. Nas aulas a gente trabalhou com as classes aqui, tudo um número só. Não eram intervalos, entendeu? Para você calcular moda, mediana, e por aí vai de tabelas com intervalos de classe, já existem umas outras fórmulas, entendeu? Que são estudos que vocês vão ver no ensino superior, tá? Então, na atividade 1 é só construir a tabela de distribuição de frequência mesmo, entendeu? E na 2, aí vocês vão calcular o que a gente viu nas aulas aí. Charles, cadê você, Charles? Cadê você? Faça a pergunta. Quer perguntar? Não. Professor. Sim. Eu tive dificuldade em fazer o gráfico de barras certo. com as informações da tabela de distribuição de frequência, porque como alguns valores em porcentagem são muito, muito pequenos, Sim. e outros são muito grandes, acaba que eles não aparecem, a barra deles, perto das outras. Não tem problema não, Charles. Não? Tá, não tem problema não. Tá? Então tá. Tá bom? Vai ter mesmo essa diferença. Porque a ideia aqui, se vocês perceberem no texto da parte 1, e agora vocês, de novo, tratando esses dados, vocês perceberem o quão... eu não quero entrar em contexto social, nada disso, né, para não entrar numa discussão mais aprofundada, mas vocês perceberem que a distribuição de terras, ela é bem desigual, né?
né? Se você perceber, passa os anos aí, tipo, desde a época aí, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a distribuição de áreas aí, as maiores áreas, elas estão nas mãos de poucas pessoas, né? Entendeu? Então, aí vocês vão constatar isso matematicamente, em percentual, né? E aí vai nas tabelas, no gráfico. Entendeu? Então, a ideia era essa aí, para vocês fazerem uma análise aí. Certo? Certo. Outra coisa importante, quero aproveitar que vocês estão aí comigo. Vocês avisam a galera que não está participando da aula, que se começar a não participar da aula, eu vou parar de gravar essas aulas, entendeu? Para disponibilizar. Porque, por exemplo, somos agora com 27 alunos. 27 alunos não dá nem uma turma e meia, você entende? Então, pedir para a galera participar. Eu sei que é difícil acordar cedo, né? E o acesso aí a computadores e tal, mas nem que for do lado da cama aí com o celular e acompanhando, só para a gente... Porque, gente, se vocês estão acompanhando as notícias, a tendência mundial vai ser na questão do ensino, né? Na questão da educação, porque aglomera muita gente, a tendência é aulas online, é atendimento online, é videoconferência. Eu estou tendo em contato com amigos de outros estados, entendeu? Eles estão tendo reuniões, assim, tipo, aulas 3, 5 vezes por semana com os alunos, reunião de pesquisa, tudo por videoconferência, para que as coisas andem, para que as coisas não fiquem paradas, entendeu? Nesse momento tão delicado, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde, mas a gente tem que tentar fazer um equilíbrio para tentar andar, né, para que as coisas fluam, né. Eu sei da dificuldade de vocês aí, entendeu? Eu já, não é de hoje que eu dou aula no ensino público, então eu sei das realidades, tá? Mas eu estou aqui com vocês, a gente vai conversando, a gente vai se alinhando, tá bom? Então, vamos só tentar manter o contato, manter o mínimo de estudo aí, tá? Eu não vou sobrecarregar vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês não percam esse contato com os estudos, tá? Um outro item que eu quero tratar com vocês, aproveitando, projeto de pesquisa, até conversei com o Túlio essa semana, saiu editais de projeto de pesquisa ontem, da reitoria, do Instituto Federal. Eu estou pensando em escrever um projeto de pesquisa, e caso algum um ou outro aluno queira participar do projeto, me manda um e-mail, entendeu? Dizendo que tem interesse, se identifica, né, quem é e tal. Porque eu estou pensando em escrever um projeto de pesquisa, né? Para quem não sabe, eu trabalho na área de otimização, na área de mobilidade urbana, né, ou de transporte, tá? E aí, assim, aí vai ter reuniões semanais aí por videoconferência, né? Direcionamento para estudo, para pesquisa, entendeu? Quando for aprovado, caso seja aprovado o projeto. Então, se alguém tiver interesse, me manda um e-mail depois aí, vamos conversando. Tá bom? Não é um edital para auxílio, tá, gente? Tipo, é um edital de pesquisa, tá bom? Para quem queira pesquisar, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar hoje tratando de algumas questões de estatística. Que eu selecionei aqui, vou tratar algumas delas, tá? Só para a gente rever a aula passada. E depois nós vamos entrar em geometria espacial, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Estão vendo aí a tela, o exercício. E aqui o point aqui, né? Bom, pessoal, vocês fizeram essa questão número 1 aqui? Alguém fez, gente, a questão número 1? Ninguém fez? Então tá, né? Então vamos lá.
Ó, essa questão, gente, é uma questão do Enem, tá? Eu não me recordo do ano aí, mas é uma questão do Enem. E nós temos aqui uma tabela, né? E em cada linha aqui, né, nós temos aqui uma empresa de alfinete, uma empresa de bala, chocolate, pizzaria e tecelagem, tá? E os milhares de reais que elas obtiveram como receita bruta em cada ano aqui, 2009, 2010 e 2011. Tá? E o investidor, ele quer comprar 2 dessas empresas, dessas 5 empresas. Só que para isso ele vai analisar a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos dessas empresas. As que obtiverem a melhor média, é as que ele vai comprar. Então, o que o aluno deveria fazer aqui? Vou chamar aqui de V barra a média da empresa de alfinete. Então, o que ele faria? Somaria 200 mais 220 mais 240, dividiria por 3. Né? Porque eu tenho 3 informações aqui, eu preciso dividir por 3, tenho 3 dados. Isso aqui daria, dividido por 3, daria 220. Aí, a empresa de balas, vou chamar aqui de W barra a média, tá? A média da empresa de balas. Aqui. Também pegaria 200 mais 230 mais 200. Dividiria por 3. Isso aqui daria 210. Repetindo esse processo para todos, né, então teria que a média da empresa de chocolate daria aqui 225. A da empresa de pizza daria 230, se fazermos cálculos aí, tá? E a empresa de tecelagem daria 205. Então, ao final, qual é a empresa com uma maior média, né? Você vai ter aqui 225 e 230, tá? Então, você tem que vai ser o item D, né? O item D. Ou seja, vai ser a empresa de chocolate, né? E a empresa de pizzaria. Então, a letra D seria a resposta correta dessa questão número 1. Tem um gabarito aí, né? Vocês vão ter uma resolução. Tá? Ficou claro isso aqui, gente? Alguém... É uma questão muito simples, tá vendo? Que o pessoal acaba, às vezes, errando por bobeira aí numa questão do Enem. Então, vamos lá. Ninguém fala nada, então vamos continuar. Questão 5. Tá, vamos lá, eu vou chegar lá, tá? Adri, vamos chegar lá, tá, Adri? Vamos para 2, anotem aí, eu programei aqui a 1, a 2, a 4, a 5, a 9, a 24, a 26 e a 36, que eu achei interessante, para vocês darem uma olhada aí, tá? Então, vamos lá. A 2, por que eu escolhi a 2? Porque envolve questão de percentual, tá? A galera tem uma dificuldade de mexer com percentual. Então, vamos lá, questão 2. Então, veja bem, ó. Aqui, ele dá a distribuição em percentual, né? Eles perguntaram ao internauta se eles acreditavam que atividades humanas provocavam aquecimento global, né? Aí eram 3 alternativas, sim ou não sei avaliar, tá? E aí, o que ele diz? No meio do texto, ele fala que quantas pessoas responderam? 279. Entendeu? Então, total, né? Total de pessoas é 279. Tá? Qual é o percentual de pessoas que responderam não? 25%. Então, eu tenho o percentual. Só autorizar aqui um motivo atrasado aqui agora.
Só evitem de entrar atrasado, tá na aula, porque daí eu tenho que ficar autorizando aqui. Então, tem aqui o percentual dos que disseram não. Então, quem é o percentual? 25%. Então, 25% de quem? De 279. Mas o que é 25%, gente? 25% é 25 partes de quanto? De 100. E como é que eu faço isso? Eu multiplico pelo total. Isso aqui, ó, é o mesmo que 0,25. Então, eu posso multiplicar o total por 0,25 ou por essa fração aqui. Tá? Que é 25 sobre 100. Fica tranquilo, tá, Eduardo? Fica tranquilo. Tá? Então, essa maneira que a gente calcula percentual, tá, né? Então, 25%, 25 sobre 100, que é o equivalente a 0,25. Tá? Então, 1/4, né? Então, é 1/4 do total. Então, fazendo as contas aqui, vocês vão obter 69,75. Tá? E aí vocês vão perceber que esse número aqui, né, ele está, então, 69,75, ele é maior do que 50, certo? E menor do que 75. Que no caso é a letra C. Né? Ele se encaixa nesse intervalo. Certo? Facinho, né? Agora vamos para a questão 4. Então, chegando na sua já, Itália. Aqui, questão 4. 4 lado de cá agora. Vamos lá, então. Aqui, ó, tudo bem parecido com aquela dúvida sua lá da atividade, questão 4 aqui, ó. Ele quer que você, dado um gráfico, né, certo? Ele quer que você identifique a parte inteira da mediana, certo? A parte inteira mediana. Aqui eu nem vou calcular, não, só quero mostrar para vocês, tá? Eu não sei se as informações estão visíveis para vocês aí no material aí, mas qual que seria a ideia por trás aqui? É vocês pegar os valores e colocar em rol. Tá? Então, por exemplo, a primeira informação é 181.419. Tá? Eu vou colocar uma coluna aqui, tá? Melhor. Aí a próxima, 181.796. A próxima, 204.804. Aí 209.425. Aí 212.962. Sim, com as fórmulas. Tá? Vocês apresentam as fórmulas, substituem as informações e calculam, tá bom? E aí, o que vocês vão perceber aqui? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 informações. Então, vocês vão ter 10 dados aqui. Certo? Aqui é do menor para o maior, certo? Vocês vão ter uma informação aqui, o maior. 10 é um número par. Certo? Então, quando é par, vocês viram na última aula, você vai pegar, por exemplo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu vou pegar o quinto dado e o sexto dado. Eu vou fazer o que entre eles? Uma média. Tá? Então, se eu não me engano aí, é porque não está fácil de enxergar aí, mas vai ser o 212.962
e o 246.875, que é o próximo. Então, esse aqui é o quinto, ó. Esse aqui é o quinto, eu tenho o sexto, que é o próximo, que está aqui. Então, eu vou pegar esses dois valores, somar, tá? Eu vou somar os dois, tá bom? Vou somar os dois, e aí obter a média, né? Dividir por 2. Aí eu tenho a mediana. Tá? Então, a mediana vai ser dada dessa forma, que vai dar a letra B. Tá? Letra B aqui, cadê? 229.913. Né? O meu deu 918, porque eu não estou enxergando muito bem essas informações aqui. Mas numa prova do Enem vai estar claro para vocês as informações. Então, é saber como fazer esse cálculo, tá? É colocar em rol, do menor para o maior, achar os termos centrais, se for o número par de termos, de dados. Se for ímpar, é mais fácil, é o termo central, é único. Né? Ficou claro isso, gente? Certinho. Aí vamos para a questão 5 que o Adrian pediu aí. O Adrian pediu. É uma questão interessante, a questão 5. Ela já requer já um pouquinho mais de habilidade por parte de quem está estudando aí, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ler juntos, tá? A média aritmética de 3 números supera o menor desses números em 14 unidades. E é 10 unidades menor do que o maior deles. Se a mediana dos 3 números é 25, então a soma desses números é igual a... Então, veja, eu tenho 3 números envolvidos. Tá? Então, sejam, né, dados x1, x2 e x3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir, né, de tal forma que x1 seja menor que x2 e x2 menor do que x3. Consegue entender isso aqui, gente? x1 menor que x2 menor que x3? Por quê? Dessa forma eu estabeleço que x1 é o menor e o x3 é o maior. Entendeu? E o x2 é o termo central, no caso aqui. Central. Tá? Tenho 3 números envolvidos. Aí eu estabeleço que existe um menor. Tá? Você podia chamar qualquer letra, tá, gente? X, Y, Z, tá? H1, H2, H3, MNO, tá? Vocês que sabem. Eu coloquei X1, X2, X3. Então, veja. Então, nós temos que a média desses 3 números, então, X1 mais X2 mais X3, isso aqui, dividido por 3, ó, então a média desses 3 números supera o menor desses números em 14 unidades. Então, a média desses 3 números é o mesmo que o X1 mais 14. Entenderam? Supera o menor. Eu estou estabelecendo que o menor é o X1. Então, a média desses 3 números supera o menor deles em 14 unidades. Tudo bem até aqui, gente? Aí ele continua. A média desses 3 números é 10 unidades menor do que o maior deles. Então, eu tenho que... é o maior menos 10. Certo? E ele continua. A mediana dos 3 números é 25. Quem é a mediana aqui? Se esse é o menor, aí tem o próximo que é maior que o x1, depois o próximo. Você está na forma de rol aqui, certo? Então, o rol aqui, ó, seria x1, x2, x3. Então, quem é a mediana? É o valor central. Mas quem é esse valor central? Ele falou aqui 25. Isso, x2. Então, a mediana
vai ser o x2, que é 25. Tá? Agora eu vou abrir aqui o cálculo, tá? Para ficar mais fácil aqui. Então, continuar aqui. Agora nós queremos calcular a soma. Então, dessa primeira aqui, ó, nós vamos ter x1 mais x2 mais x3. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 3 vezes x1 mais 3 vezes 14, vai ficar 42. Certo? Aí, no final das contas, a gente vai ter menos 2x1 mais x2 mais x3 igual a 42. Então, tem aqui uma equação. Certo? E eu já sei que o x2 vale quanto? 25. Certo? Então, a gente pode reescrever aí, tá? E a gente vai ter menos 2x1, aí vai ficar 25 aqui, certo? Mais x3 igual a 42. Então, vai ficar menos 2x1 mais x3. Aí, 42 menos 25 vai dar o 17. Certo? Então, eu tenho aqui uma equação. Tá? Uma equação. E agora eu vou pegar essa outra aqui, ó. Vou chamar de asterisco asterístico. Dessa equação eu tenho x1 mais x2 mais x3. O 3 aqui passa multiplicando, vai ficar 3x3 menos 30. Aqui vai ficar x1 mais, vou colocar 25 aqui já, tá? Menos 2x3 igual a menos 30. Então, nós teremos x1 menos 2x3, vai ficar menos 55. Então, nós temos aqui uma equação 2. Acompanhando, Adria? Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta aqui. Beleza. Qualquer coisa é só interromper que eu explico, tá, gente? Então, gente, a gente tem um sistema aqui, ó. Porque a gente precisa determinar x1 e x2. Então, tenho menos 2x1 mais x3 igual a 17. E x1 menos 2x3 igual a menos 55. Tá? Aqui, no caso, eu vou escolher multiplicar por 2, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Tudo bem? Então, acontece. Na hora que eu multiplico por 2, eu vou obter um sistema equivalente. Do 17, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu buguei na parte do 17, onde some 25. Ah, tá. Vamos lá, Túlio. Então, vamos voltar aqui. Ó, aqui eu substituí o x2 por 25, certo? Aí esse 25 aqui, ele está no primeiro membro. A igualdade está aqui, percebe? A igualdade está aqui. Quando ele vai para o segundo membro, vai ficar 42, né? Vai ficar 42 menos 25. Certo? Que vai dar o 17. Certo? Daqui que saiu esse 17. De nada. É a mesma coisa que acontece com menos 30 aqui, ó. Tá? 25, aí vai ficar menos 30 menos 25, né? Aí vai obter o menos 55. Tá? Tudo bem, né? E aí temos esse sistema. Eu multiplicando por 2 a primeira equação, a gente vai obter o seguinte sistema equivalente. Ó. Menos 4x1 mais 2x3 igual a 34. Certo?
Tudo bem até aí, gente? Aqui vai ficar x1 menos 2x3 menos 55. Somando essas duas equações, aqui vai ficar menos 3x1, aqui vai cancelar, né? Vai ficar 0. E aqui vai ficar menos 21. E aí teremos que x1 vai ficar menos 21 dividido por menos 3. x1 vai ficar igual a 7. Então, o menor valor nosso aqui é 7. Aí você escolhe uma das duas equações. Vou escolher a segunda aqui, x1 menos 2x3 igual a menos 55. Tá? Aí vai ficar x1, que é 7. Então, vai ficar 7 menos 2x3 igual a menos 55. Vai ficar menos 2x3, vai ficar menos 55, menos 7 vai ficar menos 62. E aí x3 vai ficar menos 62 dividido por menos 2. x3 vai ser 31. Certo? Então eu tenho que os valores obtidos aí, aqui. Então eu tenho que o conjunto de dados é 7, né, 25 e 31, ou seja, aqui eu tenho x1, x2 e x3. Logo, x1 mais x2 mais x3, que é a soma dos três aí, né? É igual a 63. Que no caso é a letra C, né? Letra C. Entenderam? Veja que não é um exercício muito simples, né? Gasta um pouquinho de mais tempo para conseguir resolvê-la. É uma questão da FGV, né? Vocês vão perceber que questões da FGV, da FUVEST, da Unicamp, né? Da USP, do ITA, são questões que envolvem mais habilidades aí. As questões do Enem são questões um pouco mais, não vou dizer tranquilas, mais diretas, né? Não tem tantos detalhes aí por trás. Tá bom? Vamos ver então a questão 9. A questão 9 é muito parecida também com o que nós vimos na aula, né? Então é bem para resgatar algumas coisas aí, né? É uma questão de universidade também, da URGS, entendeu? Ele quer que você obtenha... Vocês já leram, né, os exercícios aí, né? A gente está há 2 semanas com essa lista aí, né? Aqui é uma pesquisa, né? Com 200 clientes. Então, se você somar aqui as frequências, então, você tem FI. Né? Então, para que você entenda o seguinte, ó, número de filmes, né? Você tem 0, 1, 2, 3, o total aqui. Isso aqui, gente, né, são os dados que eu estou, as variáveis, né? E cada uma disso aqui é uma classe, né? Primeira classe, segunda classe, terceira e quarta classe. Em 4 classes aqui, tá? E aí eu tenho o FI, que é a frequência com que ocorre, que é o 25, né? O 30 e por aí vai. Tá? Só para vocês relembrarem aí. Como é que eu calculo a média aqui? Não me lembra? Eu vou somar 25 mais 30 mais 55 mais 90 dividido por 200, é isso? Não, né?
Por quê? Quantas vezes aparece a resposta 0 filmes, tipo nenhum filme? 25 vezes. Então é como se... Eu sei que a gente não vai ficar somando zeros, tá? Não faz sentido, mas estou dizendo assim, é como se eu tivesse conjunto de dados que fossem 0, 0, 0, 0. Quantas vezes o 0 aparece? 25 vezes, certo? Estou colocando em rol, tá, gente? Aí a próxima. Tá bom? Qual é a próxima informação aqui? O 1. Quantas vezes o 1 aparece? 30 vezes. Qual a próxima informação? O 2. Quantas vezes ele aparece? 55 vezes. E o 3? Quantas vezes ele aparece? 90 vezes. Estão acompanhando, gente? Essa ideia? Então eu tenho aqui, ó, isso aqui está em rol, tá? Em rol. Então eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, até o dado de número 200, certo? Então, em vez de eu ficar somando 0, mais 0, mais 0, foi 1, mais 1, mais 1, o que eu faço? 25 vezes 0, mais 30 vezes 1, mais 55 vezes 2, mais 90 vezes 3. E vou dividir isso aqui por 200. Tá? E aí eu vou obter que a média aqui vai dar 2,05. Tá? Vou somar aqui em cima, né? Vou fazer as multiplicações, somar, dividir por 200, vai dar 2,05. Tudo bem aqui, gente? Claro? E a moda. A moda que parece maior frequência, fácil, né? No caso é 90, né? Então, quem aparece mais vezes é o número 3. Aqui, ó. A frequência 90 vezes. O que aparece mais vezes é o 3. Ó. Tá vendo? A moda não é a frequência, é a variável, é o dado que ocorre com essa frequência. Então, a maior frequência aqui é 90, que aparece o número 3. Então, a moda é o 3. Tá? E a mediana? A mediana é o valor central. Atualizando a regra entrar, acordou tarde, né? Caiu da cama agora, né? Mediano, então, vai ser o valor central. Quantos dados eu tenho? Tenho 200. 200 é um número par. Então, 200 dividido por 2 dá 100. Vou pegar o centésimo. Presta atenção, ó. Aqui é a posição, não é o número, tá? Vou pegar o centésimo termo, tá? Somar com o centésimo primeiro, porque não tem um valor central, tem dois valores centrais, dividido por 2. Isso aqui é a posição, ó. Isso aqui é a posição do número, tá? Do dado. Então, onde é que está o centésimo? Se eu pegar aqui a frequência acumulada, né? Ó, 25 mais 30 tem 55. Então, da primeira até a segunda classe tem 55. 55 mais 55 dá 110. Então, o centésimo e o centésimo primeiro vai estar na terceira classe. Você consegue visualizar isso, gente? Me responde, isso é importante, tá? Aqui na terceira classe, aqui, ó. Vai estar o centésimo e o centésimo primeiro. Então, vai ser 2 mais 2. 2 mais 2 dividido por 2. Então, a mediana vai ser o próprio 2. Tá? Agora, se o centésimo tivesse numa classe e o centésimo primeiro em outra classe, aí teria números distintos, né? Aí somaria e dividiria por 2 para fazer a média, tá? Mas aqui ficou o próprio 2 porque os dois termos estão na mesma classe. Tá? Veja como é importante a frequência acumulada, para enxergar também aqui a mediana. Tá? Certo? E a resposta seria a letra A, né? Letra A. Até aí você toma cuidado, viu, gente?
você olhar aqui a ordem dos números. Ele fala aqui, ó, a média, a moda e a mediana, respectivamente. Então, é nessa ordem. Média, moda e mediana. Aí o cara vai e marca no item onde está média, mediana e moda. Ele errou, você entendeu? Aí ele vai ficar amargurado o resto da vida porque errou uma questão do Enem que dava a oportunidade de entrar em algum curso específico, sei lá. Então, veja que respectivamente, aí nessa ordem, média, moda e mediana. Tá? Atenção na leitura aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Outro atrasado aí, o Nadson. Então é isso, pessoal. Fica mal fazer terror. Vamos para falar. Microfone ligado, alguém para falar. Deixa eu ver o que mais eu pensei aqui. Ah, interessante essa aqui, ó, 24. 24 é uma questão interessante. Nem pela dificuldade, não, mas é por uma sacada que você fazer ela rapidamente. Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, tá? Vou voltar à questão 9, Túlio. Aqui do rascunho aqui, pode falar. Não, termo centésimo. Termo 100. Posição 100. Vou voltar lá. Aqui. Lembrou, Túlio? Não precisa pedir desculpa não, tranquilo. É porque, no caso da tabela, você olha para a frequência acumulada, entendeu? Ali está a frequência simples, né? Aí você pensaria, né, construiria a acumulada, uma outra coluna, aí você conseguiria ver bem onde está o centésimo termo e o centésimo primeiro, entendeu? Em qual classe ele estaria, né? E pela simples não dá para olhar pela simples, você olhar pela acumulada, né? Tranquilo. Eu gosto que vocês participem, né, gente? Porque eu não fico falando sozinho, viu? É tão solitário ficar falando e ninguém participando. Até rende mais se vocês falarem e participar. Eu estava dando uma ideia para o pessoal aí, então, gosto muito do Túlio, né? Túlio, ele estava dando ideia de a gente fazer um grupo de matemática à distância aí, para a gente ficar tomando tereré, café aí online aí, resolvendo exercício, entendendo algumas coisas. Quem sabe a gente coloca na prática isso aí. 24. Vamos lá. Questão 24. Veja que é um texto assim, não é longo, né? Mas é uma questão com um texto maior aí, né? Cara do Enem, né? Aí a pessoa vai lendo aqui, se identifica essa tabela, e no final ele quer média, mediana e moda dessa tabela de valores, que são temperaturas, né? O pesquisador foi lá, né? Dia a dia ele foi registrando temperatura em graus Celsius, né? Tipo, no primeiro dia do mês, no terceiro dia, quinto dia, sétimo dia, até o 29º dia. E essas são as temperaturas. E aí ele quer média, mediana e moda. O que é mais complicado de calcular aqui? Média. Não é verdade?
Então, o que você faz? Tenta calcular o que é mais fácil primeiro. Então, por exemplo, quantos dados eu tenho aqui? 15. Então, ó, eu tenho 15 dados. É ímpar. Certo? Ímpar. Então, a mediana vai ser o valor central, certo? Presta atenção. Valor central. Esse valor central, que é o 16 dividido por 2 vai dar 7, né? Certo? Então, o sétimo termo, o sétimo dado, é o meu valor central. Tá? Supondo que, né, colocando em ordem, vocês não precisam, tá vendo? Imagina um aluno que não tem contato com estatística, ele não estudou, não tenta fazer exercício, ele vai tentar pegar todos esses dados e colocar em rol aqui, já perdeu 2 minutos, já, 1 minuto, fazendo isso. Então, o que eu observar? Olha só, é ímpar a quantidade de dados, foram 15 dias. Então, ele tem um valor central, não tem média de 2 valores, tipo, não é 2 valores centrais, é um valor central. Então, note, perceba. Então, quando ele bate o olho aqui, ó, nas alternativas, o valor do meio aqui é a mediana, ó, média, mediana e moda, né? Está dado nessa ordem. Eu tenho aqui, por exemplo, 17 graus Celsius, 18, 13,5, 18 e 13,5. Qual dessas informações não pode ser mediana? Ó, ele está dizendo para mim que pode ser 17 graus Celsius, 18 graus Celsius ou 13,5 graus Celsius. Qual deles? Não pode ser, no caso. O 13,5 pode ser, porque tem na tabela, ó, 13,5. O 17, por quê, Adam e Alan? Isso, Tá, então, se vocês olharem para a tabela, não tem o 17. Ó. O 17 só iria aparecer se fosse a média entre 2 números, você entende? Vamos supor, tivesse 2 valores centrais, aí não precisaria constar na tabela, porque seria a média entre 2 valores, você entende? Aí eu precisaria calcular, você entende? Aí poderia ter a possibilidade. Mas como é um valor central, tem que ser um valor, ele não é resultado de uma média de 2 valores, então ele tem que constar nos dados, ele tem que constar na tabela aqui. Então, como não consta o 17, certo? As únicas opções aqui, vou colocar em vermelho aqui, é o 18 graus e o 13,5. Tudo bem? Tá aí, gente? E a moda? A moda de cara, você sabe que é o 13,5. Você vai olhar rapidinho ali para a tabela e você vai perceber que é o 13,5. Tudo bem, gente? Tá aqui? Quando você pega a moda e olha para as respostas aqui, ó, a moda igual a 13,5 só aparece no item A e no item B. Tá? No item A, que é 17 graus e 13,5 graus. E no item B, 17 graus, 18 graus e 13,5 graus. No item C, D e E, a gente elimina porque a moda não é 13,5. Acompanha, gente? E aí, quando você compara com os possíveis valores da mediana, tá? Se não pode ser 17, ó, aqui está a mediana igual a 17, mas se não pode ser 17, então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa aqui também. Por mais que a moda esteja correta, a mediana está errada. Certo? Então eu vou usar qual a resposta? A B. Então a resposta é B. Então, nós que eu nem precisei calcular a média, que é 17 graus. Que me daria mais trabalho, né? Certo, gente? Tenta assimilar aí. Também tem isso, né, tudo? Eu estou dizendo assim, no pior dos casos, se não tivesse a mesma média nos itens, entendeu? Eu conseguiria eliminar inicialmente pela moda,
três alternativas, ficaria entre duas, e aí observando a média eu conseguiria eliminar a outra ainda sem precisar calcular a média, você entendeu? Tá? Ficaria mais rápido, você ganharia tempo para outras questões, entendeu? Tá? A próxima aí é a 26, tá? 26. Também achei interessante essa questão aqui, o pessoal costuma errar essas coisinhas. Não entendeu a média, Débora? É que nós não precisamos calcular a média. Tá? Nós fomos... Cristiano, duas medianas? Não. Não foi isso não, Cristiano. O que nós colocamos aí foi as possibilidades de valores que a mediana poderia ocupar, e, né, tinham 3 lá, de acordo com as respostas dos itens, e aí nós eliminamos uma, que não seria possível, porque era um valor central único, né, a mediana. Pessoal, tentem perguntar na hora que a gente estiver ali tratando ali o assunto ali. Aqui, Débora e Cristiane, ó. Quando eu observei a média, a mediana, tá? Estão me ouvindo aí, né? A mediana são 15 dados, né? Eu tenho 15 dados aqui na tabela, 15 dias que foram registrados a temperatura. Dos dados apresentados, somente o 17, né, o 18 e o 3,5 constam nas respostas, o item A, B, C, D e E. Tá? Mas qual delas é possível ser a mediana? Somente 18 graus e 13,5, que é o que consta na tabela. Por que o 17 graus não pode ser? Porque, como o número de dados é 15, é ímpar, eu tenho um valor central. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. É como se eu tivesse ó, x1, x2, né? Aí eu tenho o x6, o x7, o x8, até o x15. O x7 é o meu valor central. Então, eu tenho 6 valores à esquerda, 6 valores à direita. Isso em rol, tá? E aqui eu tenho a mediana. Então, a mediana não é o resultado de uma média entre dois números. É um dado já existente no conjunto. Então, só pode ser o 18 ou o 3,5, porque o 17 não consta entre o conjunto de dados. Entendeu? Por isso, nós eliminamos o 17, ficou só com 1. Então, o 17 aqui não pode ser, só 18 e 3,5. Então, com isso, a gente já consegue ter alguma informação a respeito da mediana. E aí, a moda é o valor que aparece com maior frequência. Se você olhar aqui para a tabela, você vai perceber que o 3,5 é o que aparece mais vezes. Com essas duas informações, a gente consegue eliminar, né, o item C, D e E com a moda e eliminar o item A com a moda e a mediana. E aí a B é a resposta correta. Nós nem precisamos calcular a média aqui. Veja se eu fui claro agora. Michelle, Débora. Se não entendeu, pode falar, tá, gente? A gente repete de novo. Não tem problema, não. E eu vejo o nome aqui, tem algumas pessoas que consigo lembrar o rosto, outras não. Não tenho tanta boa memória para lembrar as fisionomias. Bom, 26. Por que eu quero tratar 26, gente? Porque ela parece muito simples, e na verdade é simples, mas pode ocorrer
Porque assim, não vai cair uma questão igual a essa, claro, mas assim, a experiência de você perceber alguns detalhes que podem fazer você errar é importante, entendeu? Por exemplo, aqui, eu tenho esse gráfico de pizza, no caso meu que está horrível, né, mas tudo bem. É importante vocês entenderem. Então, 25%, 10%, 25% e aqui 40%. Mas o A é R$200, o B R$300, o C R$400 e o D R$600. Tudo bem, tá aí? E ele quer o valor mediano da diária. Então, aqui está em percentual, não tem quantidade. Então, você supõe que sejam 100 partes, 100 dados, certo? Então, eu tenho lá X1 até o X100. Então, tem rol, tá? Do menor para o maior, tá? Menor, o maior, tá? Então, quem seria o menor valor aqui para começar? Seria 200, né? Então, seria assim, 200, aí vai estar chegando em quem? Aí depois 200, aí depois o próximo 300, até chegar no 300, e aí vai indo até chegar em quem? 600. Então, tem 100 informações, supor. Tá? Que não é isso, mas só para a gente conseguir encontrar. Então, quem vai ser o valor mediano aqui? Quem vai ser o valor mediano? Eu não tenho um termo central, percebe? Porque o número de dados é 100, é par. Então, a mediana vai ser o x50 mais o x51, dividido por 2. Ou seja, a posição 50 mais a posição 51. Quem ocupa a posição 50, quem ocupa a posição 51. Aí o aluno, ele vai nessa ordem aqui, né? Tipo, de ver o gráfico aqui, né? Tipo, A, D e B. E pega o percentual que tá aqui. De 50%, 50%. Mas tá errado. Ele tem que pegar na ordem do rol aqui, ó. 200, 300, 400, 600. Então, no 200, eu tenho 25. Vamos pegar essa, 25 dados. No B, eu tenho 25. 25 mais 25 tem 50. Então, o dado na posição 50 está no B, então é R$300. Entenderam essa parte? R$300 é o dado de posição 50, que está no B. Aí o 51, eu vou para o C, porque o 400 é o próximo, depois do 300, não 600, tá vendo? Que está em rol. Então, 50 mais 40 vai dar 90. Então, o termo 51 vai estar onde? No C, que é 400. E aí eu faço a média entre os dois, vai dar 700 por 2, R$350, que é a letra C. Né? Entendeu? Entenderam, gente? Então, o que os alunos costumam errar? Eles costumam pegar aqui na ordem do gráfico, né? A, D e B. Então, tipo, 25 mais 10, 35, 35 mais 25, aí eles acham que os dois valores estão no B aqui, ó. 300 mais 300, daria 600 por 2, 300. Estaria errado. Entendeu? Já vi muito, né? Quando trato esse exercício em sala, os alunos errarem essa questãozinha aí, que é bem simples. E para fechar aí de estatística, vamos ver aí a número 36. Essa é interessante aqui. Essa é interessante. É uma questão da FUVEST, tá? Para que fosse feito o levantamento sobre o número de infrações, desculpa, de trânsito, foram escolhidos 50 motoristas
o número de infrações cometidas por esse motorista nos últimos 5 anos, produziu a tabela abaixo. Pode-se, então, afirmar que a média dos números de infrações por motoristas nos últimos 5 anos para esse grupo está entre. Então, veja, eu quero mostrar duas coisas para vocês aqui. Ó. Como ele deu que a média está entre dois valores, presta atenção, entre dois valores, o que eu vou fazer? Eu vou tratar, primeiramente, da média, tá? Que eu vou chamar de x mínimo, tá? Do mínimo de infrações. Por quê? Porque você percebe na tabela, eu tenho intervalos, ó, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15. Então, eu vou calcular a média considerando o valor mínimo, que é o 1, 4, 7, 10 e 13. A última nem precisa se preocupar, porque 0 vezes qualquer valor dá 0 aqui, tá? Na última. Então, vai ficar como? Vai ficar 1 vezes 7 mais 4 vezes 10 mais 7 vezes 15 mais 10 vezes 13 mais 13 vezes 5. E daí mais 0. Vou pegar aqui 15, que vai ser 0, tá? Não importa o valor, vai dar 0. E aqui dividido por quanto? Dividido por 50. Então, a minha média, considerando os valores mínimos aqui, vai dar 347, já fiz o cálculo aqui, tá? Você só refazem aí. Vai dar 6,94. E quando você pega a média do máximo de infrações, desculpa a letra aí, tomar de x máximo, eu vou pegar quem? 3 vezes 7, mais 6 vezes 10, até chegar aqui no 15 vezes 5, mais o 0 aqui, que vai ser o resultado de 0 vezes esse valor, vai dar 0 aqui, tá? Dividido por 50. Então, o x máximo vai ser 447 por 50, que vai dar 8,94. Então, a média dessa tabela está entre esses dois valores aqui. Tá? Que no caso aqui está no item A. Tá? Item A. Tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu vou apagar isso aqui rapidinho para mostrar. Essa é a resposta desse exercício, tá? Vamos supor que não tivesse falado a respeito de estar entre, né? Não tivesse usado essa expressão, tipo, a média entre esses dois valores. Então, eu só vou usar a questão aqui, tá? Só vou usar a questão, mas não é mais a pergunta que está aqui, tá? A pergunta é, vamos supor que a gente quisesse calcular a média. Tá? Como é que eu faria? Eu tenho aqui a tabela, tá? Vou colocar aqui de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12, 13 a 15, tá? E aqui não importa, né? Tá. Aqui eu tenho 7, que é a FI, né? 10, 15, 13, 5 e 0. O total é 50. Opa! Ó, aqui eu vou chamar de ponto médio, ou valor médio, tá? Presta atenção. Estão acompanhando, gente? Tá todo mundo aí? Ponto médio. Ponto médio de quem? Da classe.
Então, eu quero o ponto médio dessa classe, dessa classe, dessa classe, dessa classe, dessa classe, e aqui não importa o que é zero, aqui, tá? Se tivesse aqui, teria um intervalo, tá? Fechado em algum valor aqui, aí calcularia ponto médio, tá? Então, aqui é um ponto médio aqui. 2, aqui, 5, aqui, 8, aqui, 11, aqui, 14. E aqui não importa, tá? Não importa que x vezes 0 vai dar 0. Tá? Essa que a gente calcula a média, porque nos exemplos que nós vimos na aula, nas tabelas anteriores, aqui é um número só, não é intervalo. Então, a gente pegava esse número e multiplicava pela frequência simples. E aí dividia pelo total, lembra disso? Mas como eu não tenho um número específico aqui, eu obtenho o ponto médio dele. Então, eu vou pegar 7 vezes 2, 10 vezes 5, 15 vezes 8. Então, vai fazer isso aqui. Até chegar no último aqui. Vezes 14, mais o zero lá, que é 0 vezes de valor, dividido por 50. Aí eu teria a média, seria 397. Que daria 7,94. Entendeu? Então, essa seria a média em si das inflações, certo? Então, mas essa não é a resposta do exercício 36, tá? A resposta é aquela anterior. Ele dá um intervalo entre. Então, você pega o menor, a média do número mínimo, e a média do número máximo. E aí você vai ter um intervalo. Aqui é para se fosse calcular a média do número de inflações, o número único, como resposta. Tá? Na forma de tabela aqui. Tudo bem, gente? Fechamos aí a parte de estatística. Agora todo mundo aí afastado, tá? As cadeiras, ninguém aí tirando cabote de ninguém. Começar a avaliação, a prova. Tá? Não é permitido cola. Tô com saudades, né? Tô com saudades, sei disso. Pessoal, são 9h25, eu queria começar a geometria espacial, mas acho que vai ficar muito longo. Eu vou colocar um materialzinho para vocês lá no Classroom sobre prisma e pirâmide. Para vocês darem fazer uma leitura. E aí, se vocês, na semana que vem, vai ficar para sexta-feira, semana que vem. Eu vou colocar o material para que vocês possam ler, entendeu? Tentar ver os exemplos que estão nesse materialzinho. Vou colocar em PDF, né, no Classroom. E na sexta-feira, semana que vem, a gente vê prisma e pirâmide. A gente vê o conteúdo, exemplos. Tá? E a gente vai percorrendo assim. O que vocês acham? Tá bom o ritmo das coisas? Estão aprendendo alguma coisa? Tá? O importante é aprender. Vocês estão compreendendo, estão fazendo as coisas aí. Tá? Não precisam hesitar em falar não, tá, gente? Vocês sabem disso. Perguntar mais alguma coisa? Se perguntar, a gente vai encerrar por agora a nossa aula de hoje. Certinho? Então, pessoal, um abraço para vocês, se cuidem, bom final de semana, tá? A gente vai se falando, podem inserir mensagem lá no Classroom, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa, tá? Obrigado pela presença de todos aí, hoje tivemos aí 30 alunos aí, até sexta que vem, tá? Um abraço, gente, então, se cuidem, tá?